Mas tudo mudou com a polarização política que tomou conta do país. A política, que antes era apenas um assunto de mesa de bar, se tornou um divisor de águas em nossa família. No início, eu não percebi a gravidade da situação. Lembro de um jantar em que discutimos a eleição. Era uma conversa comum, cheia de opiniões diferentes, mas sempre respeitosas. Ana, com seu jeito apaixonado, defendia suas ideias. Lucas, mais calmo, tentava mediar. Eu, no meio deles, apenas escutava e tentava manter a paz. Mas, com o passar do tempo, as discussões se tornaram mais acaloradas. O que antes era um debate saudável se transformou em gritos e ofensas. Eu tentava intervir, mas quanto mais eu falava, mais eles se afastavam. A tensão crescia a cada encontro. Comecei a sentir que a atmosfera em casa estava mudando. O que antes era um lar acolhedor agora se tornou um campo de batalha ideológico. Num desses jantares, Ana me disse que eu não entendia nada do que estava acontecendo no país. Ela mal olhou nos meus olhos, e as palavras dela cortaram como uma faca. Eu tentei explicar meu ponto de vista, mas ela simplesmente se virou e saiu da mesa. Lucas, que sempre foi o pacificador, ficou em silêncio, e eu percebi que ele estava em um dilema. Ele não queria tomar partido, mas a pressão era grande. A partir daquele dia, os jantares se tornaram raros. Os encontros familiares foram se tornando mais esporádicos. Eu me perguntava se ainda éramos uma família ou apenas um grupo de pessoas que compartilhavam um sobrenome. As mensagens no grupo da família diminuíram. O que antes era uma troca constante de memes, fotos e notícias, agora era um deserto de silêncio. O que me doía mais era a ausência de seus rostos, de suas risadas. Eu sentia falta de tudo isso, mas o orgulho deles parecia ser mais forte do que o amor que tínhamos construído juntos. Em uma noite, depois de mais uma discussão acalorada no grupo, decidi fazer algo. Enviei uma mensagem, pedindo que nos encontrássemos para conversar. Queria resolver as coisas, queria que eles soubessem que eu ainda os amava, independentemente de nossas diferenças. A resposta foi um silêncio ensurdecedor. Nenhuma reação, nenhuma palavra de retorno. Meu coração afundou. A situação se agravou. Eu me sentia cada vez mais sozinho. As conversas com amigos se tornaram um escape, mas ninguém entendia a dor que eu sentia. Eles falavam sobre suas famílias, sobre como se reuniam para almoços de domingo, e eu apenas sorria, por fora. Por dentro, a dor era insuportável. Comecei a me questionar se algum dia conseguiríamos voltar a ser a família que éramos. Se o amor que construímos poderia sobreviver a essa tempestade. A última vez que vi meus filhos foi em um feriado. Eu preparei um almoço especial, na esperança de que eles aparecessem. A mesa estava posta, os pratos favoritos deles estavam lá, mas a casa permaneceu vazia. O telefone não tocou. O silêncio se instalou como um visitante indesejado. Naquele dia, percebi que a política não era apenas uma questão de opiniões diferentes. Era a barreira que estava destruindo nossa história. Eu olhei para as fotos na parede, lembrando dos momentos felizes. Meus filhos sorrindo, brincando, vivendo. Como tudo poderia ter mudado tão rápido? O que aconteceu com a cumplicidade e o amor que sempre nos uniu? Eu estava disposto a lutar por eles, mas a cada dia que passava, a esperança se tornava mais escassa. Com o coração partido, eu me pergunto, será que ainda há um caminho de volta? Será que ainda podemos nos encontrar no meio desse caos? A resposta parece distante, mas a necessidade de reconciliação arde dentro de mim. E, no fundo, eu sei que essa luta não é apenas pela minha família, mas pela essência do que somos. Juntos. No próximo capítulo, a dor da distância se tornará mais palpável, e eu terei que enfrentar a dura realidade de que o amor pode ser testado de maneiras que nunca imaginei. A situação começou a ficar ainda mais complicada quando percebi que as opiniões de Ana e Lucas não eram apenas fruto de suas convicções pessoais. Comecei a notar que eles estavam sendo influenciados por um grupo de amigos que parecia estar alimentando essa divisão. Mensagens e posts nas redes sociais se tornaram um campo de batalha. Eu via fotos de encontros, de festas, onde eles estavam, cercados por pessoas que compartilhavam suas ideias. Era como se eu estivesse sendo excluído de uma vida que antes fazia parte. Um dia, enquanto navegava pelas redes sociais, me deparei com uma postagem de um amigo em comum.
Ele compartilhava uma crítica feroz a um valor que sempre defendi. O que me deixou ainda mais chateado foi ver Ana e Lucas curtindo e comentando, reforçando as ideias daquele grupo. O que aconteceu com a conversa respeitosa que tínhamos? O que aconteceu com a nossa família? Decidi que precisava entender melhor o que estava acontecendo. Fui atrás de informações, li artigos, assisti a debates. Queria me preparar para uma conversa. Queria que eles soubessem que eu não estava apenas ignorando suas preocupações. Eu estava disposto a ouvir, mas também a me fazer ouvir. Era um esforço desesperado para recuperar o que tínhamos. Quando finalmente consegui marcar um encontro com eles, meu coração estava acelerado. O local escolhido foi um café próximo à casa deles, um lugar que costumávamos frequentar juntos. O cheiro do café e o barulho de risadas ao fundo me lembravam de tempos melhores. Mas, ao vê-los entrando, a alegria se transformou em ansiedade. O que eu diria? Como poderia fazer com que eles entendessem que o amor era mais importante que qualquer ideologia? Ana parecia mais distante do que nunca. Lucas, por outro lado, estava nervoso, mas tentava manter a calma. O clima era tenso. Começamos a conversar, mas logo a conversa se transformou em uma discussão. Ana levantou a voz, afirmando que eu não compreendia a gravidade da situação política. Lucas tentava intervir, mas a tensão era palpável. A cada palavra, eu sentia que a distância entre nós aumentava. Você não pode simplesmente ignorar o que está acontecendo no mundo, pai. Ana gritou, com os olhos cheios de indignação. As pessoas estão sofrendo, e você parece viver em uma bolha. Eu não estou ignorando, Ana. Eu só quero entender a sua perspectiva, mas você não me dá uma chance. Respondi, tentando manter a calma. Mas a verdade é que o desespero estava me dominando. E então, algo que eu não esperava aconteceu. Lucas, que sempre foi o pacificador, virou-se para mim e disse: talvez você devesse se perguntar por quê estamos tão distantes. Às vezes, a culpa não está apenas do outro lado. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. O que ele queria dizer com aquilo? Eu estava tentando fazer o que era certo, tentando manter a família unida. O encontro terminou em desentendimento. Eu saí do café com a sensação de que havia perdido mais do que apenas uma conversa. Havia perdido a esperança de que ainda éramos uma família. A sensação de traição começou a se instalar em meu coração. Meus filhos estavam sendo manipulados, e eu não sabia como combatê-los. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber que Ana e Lucas estavam se afastando não apenas de mim, mas também de tudo o que construímos juntos. Eles estavam se unindo a um novo grupo, uma nova família que parecia mais atraente do que a que tínhamos. Mensagens que antes eram trocadas entre nós agora eram direcionadas a esse novo círculo. A dor se transformou em raiva. Como eles podiam fazer isso comigo? Como podiam esquecer tudo o que vivemos? Uma noite, enquanto revisava algumas fotos antigas, vi uma imagem de nós três em uma viagem de família. O sorriso deles era genuíno, e eu me perguntei se ainda havia alguma chance de recuperar aquele amor. A dúvida me consumia. O que eu poderia fazer para reconquistar a confiança deles? A ideia de que eles poderiam estar sendo manipulados me deixava angustiado. Decidi tentar mais uma vez. Com um nó na garganta, enviei uma mensagem: podemos nos encontrar novamente? Eu realmente quero entender o que está acontecendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A resposta não veio, e a frustração se transformou em desespero. Naquela noite, eu me peguei pensando no que poderia acontecer se eles não quisessem mais voltar. Se a política se tornasse um abismo intransponível entre nós. O medo de perder meus filhos para sempre me assombrava. E, ao mesmo tempo, a raiva pela manipulação que eles estavam sofrendo me deixava inquieto. Eu sabia que precisava agir, mas não sabia como. O que eu poderia fazer para resgatar a essência do que éramos? A luta pela reconciliação estava apenas começando, e eu estava determinado a não desistir. Mas a cada dia que passava, a esperança se tornava mais distante. E assim, a pergunta que não me deixava em paz se repetia em minha mente: será que ainda havia um caminho de volta? O que eu poderia fazer para trazer meus filhos de volta para casa? No próximo capítulo, o conflito se intensificará, e eu enfrentarei a dura realidade de que a luta pela minha família
pode exigir sacrifícios que nunca imaginei. Depois daquela última conversa no café, onde tudo parecia desmoronar, eu sabia que algo precisava mudar. O silêncio entre nós se tornou uma barreira intransponível. Eu tentava me convencer de que ainda havia esperança, mas a cada tentativa frustrada de contato, a esperança se esvaía. A raiva que eu sentia por eles, por estarem tão envolvidos em uma ideologia que parecia me excluir, se misturava com a dor de perder a conexão que sempre tivemos. Uma manhã, enquanto tomava café, recebi uma mensagem de Lucas. Ele queria conversar. Meu coração pulou. Finalmente, pensei, talvez houvesse uma chance de reverter a situação. Marquei um encontro, mas a expectativa logo se transformou em ansiedade. O que ele diria? O que eu diria? O que eu poderia fazer para mudar a percepção dele sobre mim? Quando nos encontramos, Lucas parecia nervoso. Ele não olhou nos meus olhos. O clima era tenso, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Depois de alguns minutos de conversa, ele me disse que Ana e ele tinham decidido que era melhor eu sair de casa. As palavras dele cortaram como uma faca. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que você quer dizer com isso? Perguntei, tentando manter a calma, mas a indignação estava à flor da pele. Pai, a situação está insustentável. Nós sentimos que você não entende o que está em jogo. Precisamos de um espaço para nos concentrar em nossas crenças e ideais. Ele respondeu, com um olhar que misturava tristeza e determinação. Era como se ele estivesse falando de uma separação, mas não de um relacionamento amoroso, e sim de uma família que sempre foi unida. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou seu pai. Eu sempre estive aqui para vocês. Como podem simplesmente me descartar assim? A dor na minha voz era palpável, mas Lucas apenas balançou a cabeça. Ele estava decidido. E, naquele momento, eu percebi que a decisão já havia sido tomada. A sensação de traição foi devastadora. Sentia como se estivesse sendo expulso de casa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eu não conseguia entender como meus filhos, que eu criei e amei, poderiam fazer isso comigo. O que aconteceu com os jantares em família, as risadas, os momentos que compartilhamos. A ideia de que a política poderia destruir tudo isso parecia absurda, mas ali estava eu, vivendo essa realidade cruel. Com o coração pesado, voltei para casa. A casa que um dia foi cheia de vida agora parecia um mausoléu. Cada canto me lembrava de momentos felizes, mas agora tudo parecia vazio. A mesa da cozinha, que costumava ser o centro de nossas conversas, era agora um lembrete doloroso do que tínhamos perdido. Olhei para as fotos na parede e percebi que aquelas memórias agora eram como facas, cortando meu coração a cada olhar. Naquela noite, eu não consegui dormir. A ansiedade e a tristeza me mantiveram acordado. Eu pensava em tudo o que poderia ter feito de diferente, em como poderia ter evitado essa situação. Mas a verdade é que eu não sabia como lutar contra uma ideologia que se tornara mais forte do que o amor que tínhamos. A sensação de injustiça me consumia. Como eles podiam esquecer tão rápido? Como podiam ignorar tudo o que vivemos juntos? No dia seguinte, com um nó na garganta, decidi que precisava fazer algo. Não poderia simplesmente aceitar essa separação. Enviei uma mensagem para Ana, pedindo que nos encontrássemos. Queria mostrar a ela que o amor que eu sentia ainda era forte, que eu estava disposto a ouvir e a entender suas preocupações. Mas a resposta foi um silêncio ensurdecedor. Nenhuma reação, nenhuma palavra de retorno. A dor se transformou em desespero. Com o passar dos dias, a ideia de que eu teria que deixar a casa começou a se concretizar. Eu não sabia para onde iria, mas a pressão estava se tornando insuportável. Eu não era mais bem-vindo ali. O lar que construí com tanto amor agora se tornava um lugar de rejeição. A cada dia que passava, a tristeza se intensificava e a sensação de traição se tornava mais profunda. Finalmente, em um ato de desespero, comecei a arrumar algumas coisas. Coloquei algumas roupas em uma mala, objetos que eu considerava essenciais. A ideia de sair de casa, de deixar tudo para trás, me deixava com o estômago embrulhado. Eu me perguntava se meus filhos realmente entendiam o que estavam fazendo. Como poderiam me expulsar assim? Como poderiam me deixar sozinho em um momento tão difícil? No dia em que deixei a casa, a realidade se tornou esmagadora.
Eu olhei uma última vez para a sala, para os lugares onde tantas risadas ecoaram, e me despedi em silêncio. Era como se eu estivesse deixando uma parte de mim para trás. O carro estava preparado, e eu não sabia para onde iria. Um amigo havia se oferecido para me acolher temporariamente, mas a verdade é que eu não queria estar em outro lugar que não fosse minha casa. Quando entrei no carro e fechei a porta, a dor se transformou em um peso insuportável no peito. Eu estava saindo da minha própria vida, da vida que construí com tanto esforço e amor. O que eu poderia fazer agora? A luta pela reconciliação parecia mais distante do que nunca. E a única coisa que eu sabia era que, apesar da dor, eu ainda amava meus filhos. No fundo, a esperança de um dia encontrá-los novamente, de reconstruir o que foi perdido, me mantinha vivo. Mas a realidade era dura, e eu precisava enfrentar o novo ambiente, o novo capítulo que estava prestes a começar. O que viria a seguir? Eu não sabia, mas estava determinado a não desistir. Eu tentava me distrair. Acordava cedo e ia para o trabalho, mas a rotina se tornava cada vez mais insuportável. Conversas com colegas de trabalho se tornaram superficiais. Eu não tinha ânimo para falar sobre futebol ou a novela da semana. A dor da rejeição me consumia. O que eu mais queria era ouvir a voz de Ana, ver o sorriso de Lucas, mas tudo o que eu tinha eram lembranças que pareciam cada vez mais distantes. Um dia, no caminho para o trabalho, decidi parar em uma cafeteria. A ideia de um café quente parecia reconfortante. Enquanto esperava, notei uma mulher sentada sozinha em uma mesa próxima. Ela parecia estar tão absorta em seus pensamentos quanto eu. O olhar dela era triste, e algo na sua expressão me fez sentir que eu não estava sozinho na dor. Acabei me aproximando. "Posso me sentar?" perguntei, meio inseguro. Ela assentiu, e começamos a conversar. Seu nome era Marta. Ela me contou que estava passando por um momento difícil também. O marido havia a deixado, e ela estava tentando se reerguer. A conexão foi imediata. Conversamos por horas, e percebi que ali estava alguém que compreendia a dor da perda. Marta me ajudou a ver as coisas sob uma nova perspectiva. Enquanto falávamos, ela mencionou que havia passado por um processo de terapia, que ajudou a entender que a separação não era um reflexo de quem ela era, mas sim uma escolha do outro. Às vezes, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Elas se deixam levar por emoções e ideologias que não fazem sentido, disse ela. Suas palavras ressoaram em mim. Eu estava tão focado na dor e no sentimento de traição que não conseguia ver a verdade. Ela me encorajou a procurar ajuda profissional. Você precisa de alguém que possa te ajudar a entender o que aconteceu. O que você viveu não é normal. Carlos, não é só uma diferença de opinião, é abuso emocional, ela disse, e suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu nunca havia pensado na situação dessa forma. A ideia de que o que eu havia vivido poderia ser considerado abuso me deixou confuso, mas ao mesmo tempo, uma pequena luz se acendeu dentro de mim. Após aquele encontro, eu comecei a me questionar. O que era realmente normal em um relacionamento familiar? Será que o que eu vivia com Ana e Lucas era saudável? A cada dia que passava, a dor se transformava em uma necessidade de compreensão. Comecei a procurar por terapeutas na minha cidade. A ideia de abrir meu coração para um estranho era aterrorizante, mas eu sabia que precisava. Marquei uma consulta com uma terapeuta chamada Renata. No primeiro encontro, eu estava nervoso. Não sabia como começar a explicar a situação. Mas assim que comecei a falar, as palavras saíram como um desabafo que eu guardava há muito tempo. Falei sobre os jantares, as discussões, a sensação de estar sendo expulso de casa. Renata escutou atentamente, e quando terminei, ela me olhou, com um olhar compreensivo. Carlos, o que você está descrevendo é uma dinâmica de controle. Não é saudável, e não é culpa sua, ela disse. A cada sessão, eu ia me sentindo mais forte. Renata me ajudou a entender que eu não era o problema. Eu não era um pai falho por não concordar com as opiniões políticas dos meus filhos. A separação que eu vivia não era uma falha de caráter, mas sim uma consequência de um ambiente tóxico que se formou ao nosso redor. Eu precisava me reconectar com a minha dignidade, com a pessoa que eu era antes de tudo isso.
Com o tempo, comecei a me abrir para a ideia de que a reconciliação era possível, mas não da forma que eu havia imaginado. Eu não poderia forçar meus filhos a voltar. Eu precisava me curar primeiro. O amor que eu sentia por eles ainda existia, mas eu precisava me respeitar e entender que não poderia aceitar ser tratado como um intruso na própria família. Um dia, enquanto conversava com Marta, que se tornara uma amiga próxima, mencionei que estava pensando em tentar entrar em contato com Ana e Lucas novamente, mas desta vez, com uma abordagem diferente. Quero explicar como me sinto, mas sem pressão. Quero que eles saibam que estou aqui, mas que também estou cuidando de mim, disse a ela. Marta sorriu e me encorajou a seguir em frente. A ideia de reatar o contato me deixava nervoso, mas havia uma nova determinação em mim. Eu não estava mais apenas buscando a reconciliação por desespero. Eu estava fazendo isso porque acreditava que ainda havia amor entre nós, e que esse amor poderia ser a base para reconstruir o que foi perdido. Com essa nova perspectiva, eu comecei a planejar como abordaria meus filhos. Não queria mais ser o pai que só gritava por atenção. Queria ser um pai que respeitava suas escolhas, mesmo que não concordasse com elas. A dor da separação ainda estava presente, mas agora havia um fio de esperança que me guiava. Eu estava pronto para dar o próximo passo, mesmo que isso significasse enfrentar mais rejeição. O que viria a seguir? Eu não sabia, mas estava determinado a não desistir. A luta pela reconciliação ainda estava longe de terminar, mas agora eu tinha um novo entendimento sobre mim mesmo e sobre o que significava ser pai. No fundo, eu sabia que a verdade sempre prevaleceria e que a jornada para a cura apenas começava. Decidi que era hora de tomar uma atitude. A dor que eu sentia não poderia ser apenas um fardo a ser carregado em silêncio. Eu não estava mais disposto a ser um espectador da minha própria vida, assistindo ao desmoronamento da minha família sem fazer nada. A ideia de buscar justiça começou a se formar na minha mente como um impulso incontrolável. Eu precisava fazer algo que me devolvesse a dignidade, algo que mostrasse a Ana e Lucas que eu não era apenas um pai derrotado, mas um homem que ainda tinha valor. A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com um advogado. A ideia de levar a situação para o campo legal me deixou nervoso, mas eu sabia que precisava entender quais eram meus direitos. Durante a consulta, expliquei a situação, como as discussões políticas haviam se transformado em um ambiente tóxico e como eu me sentia excluído da vida dos meus filhos. O advogado ouviu atentamente e, ao final, disse algo que me fez refletir. Collins, você não está apenas lutando por sua relação com eles, mas também por sua própria saúde emocional. Não deixe que isso se transforme em um ciclo de dor. Essas palavras me tocaram. Eu não queria que essa luta se tornasse uma vingança, mas uma forma de restaurar a justiça. O advogado me orientou sobre como poderia formalizar um pedido de mediação familiar. A ideia de um espaço seguro onde todos pudessem expressar seus sentimentos sem acusações me pareceu um passo positivo. Era hora de abrir um canal de comunicação, mesmo que eu não soubesse como Ana e Lucas reagiriam. Preparei uma mensagem para eles, explicando que estava buscando ajuda profissional e que gostaria de ter uma conversa mediada. Não queria que eles se sentissem pressionados, mas precisava que soubessem que eu estava disposto a lutar pela nossa relação. O envio daquela mensagem foi um ato de coragem. Eu estava vulnerável, mas determinado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dias se passaram e eu não tive resposta. A frustração e a tristeza voltaram a me consumir. O que eu esperava? Que tudo se resolvesse magicamente? Eu sabia que estava pedindo muito, mas a esperança ainda ardia dentro de mim. O que eu não sabia era que esse silêncio era apenas o prenúncio de uma reviravolta. Uma semana depois, recebi uma mensagem de Lucas. Ele queria conversar. Meu coração disparou. Era um pequeno sinal de que talvez houvesse uma chance. Marquei um encontro em um café, um lugar neutro. Quando cheguei, vi Lucas sentado à mesa, com uma expressão que misturava ansiedade e determinação. Ele estava nervoso, assim como eu. Pai, eu não sei por onde começar, ele disse, olhando para o chão. A verdade é que eu me sinto preso entre você e a Ana. As coisas mudaram tanto. Eu entendo, Lucas, mas eu quero que você saiba que eu não estou aqui para brigar.
Eu só quero entender o que aconteceu e como podemos seguir em frente, respondi, tentando manter a calma. A conversa fluiu. Lucas começou a abrir seu coração. Ele falou sobre a pressão que sentia para escolher um lado, sobre como as discussões nos jantares o deixavam angustiado. Ele me contou que se sentia culpado por não conseguir reconciliar os dois lados. Ouvir isso foi um alívio. Finalmente, havia um espaço para diálogo. Mas o que veio a seguir foi ainda mais surpreendente. Lucas me disse que Ana também estava disposta a conversar. A ideia de reunir todos nós novamente, com um mediador, me deixou ansioso, mas ao mesmo tempo esperançoso. Era um sinal de que a reconciliação era possível. Nos dias que se seguiram, organizei a mediação com o advogado. O encontro foi marcado para uma terça-feira à tarde. Eu não sabia o que esperar, mas estava determinado a fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para restabelecer a comunicação. Quando cheguei ao local, vi Ana e Lucas esperando. O coração apertou, mas eu respirei fundo e entrei. A mediadora começou a sessão explicando as regras, um espaço seguro, onde todos poderiam falar e ser ouvidos. Ana começou a falar. Eu me sinto tão frustrada. Sinto que você não entende o que está acontecendo no mundo, pai. E eu sinto que não tenho espaço para expressar o que penso sem ser atacado, respondi, tentando manter a calma. O diálogo fluiu e percebi que, por trás do conflito político, havia feridas emocionais profundas. Ana e Lucas estavam lidando com suas próprias inseguranças, e eu também. O que antes parecia uma batalha de opiniões, se transformou em um espaço de vulnerabilidade. As horas passaram, e a conversa se tornou mais profunda. Falamos sobre a dor que todos sentimos, sobre como a política nos afastou, mas também sobre o amor que ainda existia. A mediadora nos guiou, ajudando-nos a entender que as diferenças eram naturais, mas que o amor familiar deveria prevalecer. Ao final da sessão, nós três nos abraçamos. Não era uma solução mágica, mas era um começo. A luta pela justiça não era apenas sobre reivindicar meus direitos, mas sobre buscar um entendimento mútuo, sobre restaurar a dignidade que havia sido perdida. A partir daquele dia, começamos a trabalhar na reconstrução da nossa relação. Não foi fácil, mas havia um compromisso. Aprendi que a justiça não é apenas uma questão legal, é também emocional. É sobre ser ouvido, ser respeitado e, acima de tudo, ser amado. Para quem passa por algo parecido, minha mensagem é clara: não se deixe abater pela dor. Busque ajuda, converse e nunca perca a esperança. A luta pela dignidade e pela justiça pode ser longa, mas é uma jornada que vale a pena. No fim, o que realmente importa é o amor que nos une. E esse amor, quando cultivado, pode superar até os maiores desafios.